Nesta série direto ao ponto do Projeto Reino, estamos falando sobre o crescimento espiritual e hoje vamos fazer uma abordagem em cima do Evangelho de João, no capítulo 8, no versos 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E no versículo seguinte, o versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esses judeus começou a indagar e dizer assim, como assim seremos livres? Se nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, ele fala isso no versos 33. Aí Jesus disse, no verso 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado, ele escraviza o homem. O pecado, ele impede o crescimento do homem. Porque Deus, ele é santo. Então, se não houver uma transformação para que nós também sejamos santificados, como é que vai acontecer o crescimento? E o crescimento, eu tenho falado que ele está muito mais relacionado ao temor, à busca, ao esvaziamento da natureza humana para receber do Senhor e ter comunhão com o Senhor, ter um relacionamento íntegro com o Senhor, e não depende em si de intelectualidade humana, como nós olhamos, a sabedoria humana. Já citei em outras passagens que Paulo fala que, viste que não são muitos os sábios que são chamados. Então, para que esse processo aconteça genuinamente, nós que declaramos estar em Cristo Jesus, precisamos deixar com que a palavra penetre em nós. Paulo mesmo vai dizer que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O próprio Jesus aqui também no Evangelho de João, no capítulo 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se a palavra não penetra no homem, para que haja um confronto com o pecado e essa pessoa, nós, cada um de nós, sejamos transformados, como haverá o crescimento espiritual? E ainda, Jesus, no versos 43, ele diz, porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? E é interessante que aqui nessa indagação, eles alegando serem filhos de Abraão, descendência de Abraão, e Jesus diz, vocês, se fossem descendência de Abraão, se fossem filhos de Deus, ouviriam a minha palavra. E aí Jesus aqui declara que, na verdade, eles eram filhos do diabo. Olha a seriedade de estarmos distante da palavra do Senhor, de não deixarmos com que a palavra de Deus encontre em nós espaço para gerar essa mudança e a transformação. Aqui é a palavra do próprio Cristo falando em João 8. Ele diz que aqueles homens eles eram de fato filhos do diabo e não filhos de Deus, não eram filhos de Abraão. Porque essas coisas que eles estavam fazendo, inclusive procurando matar a Cristo, Abraão não fez. E se nós formos para Tiago, no capítulo 1, no verso 18, Tiago diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago diz que nós fomos gerados pela palavra da verdade. E no versos 21, ele vai dizer, por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícias, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Porque fomos gerados pela palavra, a palavra está enxertada em nós, e é essa palavra que vai nos dar condições de vivermos livres do pecado. Não viver na prática do pecado, não viver pecando. Então, entendam que essa negligência, essa pouca importância que tem se dado à palavra de Deus, ela é extremamente crítica e pode trazer um prejuízo terrível, inclusive comprometer a salvação das vossas almas. Lembre-se de Esaú, que ele foi negligente com a primogenitura, que era um propósito do Senhor sempre abençoar o filho mais velho. Mas ele foi negligente, preferiu o guisado que Jacó, a caça de Jacó, o guisado que Jacó tinha feito, do que a presença do Senhor, do que a bênção do seu pai, do que a primogenitura. Então, qual a importância que nós estamos dando à palavra de Deus nesta geração
de tanto distanciamento da palavra do Senhor. Nesse distanciamento, como vai haver um crescimento genuíno? Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus.